Olá amigos, bem-vindo ao programa Foco Sucesso com André Pimentel. Você assiste o nosso programa através desta emissora. Semanalmente estamos aqui falando sobre o mundo empresarial ou do desenvolvimento humano, porque informações precisas para o seu crescimento pessoal e desenvolvimento profissional é aqui no nosso programa Foco e Sucesso. Falamos sempre que não é um programa, é um treinamento semanal, é uma mentoria semanal que nós passamos para vocês que querem crescer na vida, querem se desenvolver. Você é empresário, você é MEI, você é dono de uma bodega, você é seu João do comércio ao lado aí, você que tem um mercadinho. Nós falamos aqui sobre números, sobre gestão empresarial, sobre gestão financeira, sobre desenvolvimento humano, porque você como empresário precisa trabalhar também o lado do ser humano, o lado das pessoas na sua empresa, o lado dos seus clientes, porque fornecedor são pessoas, clientes são pessoas, funcionários são pessoas, nós precisamos entender de pessoas, por isso que nós falamos do desenvolvimento humano, sempre com um tema voltado para o desenvolvimento pessoal e profissional. Semanalmente, assista o nosso programa através desta emissora. Tem o nosso canal de sucesso, André Pimentel Sucesso, no YouTube. Nos acompanhe também através do Instagram, André Pimentel Sucesso. E eu queria fazer agora um desafio para vocês. Um desafio, Rogério. O pessoal falou assim, André, você precisa chegar agora a 100 mil inscritos lá no seu Instagram. Tem 75 mil, alguma coisa parecida. Eu quero ver se o seu público assiste o seu programa. Fala com o seu público para poder ir lá, curtir o nosso programa no Instagram, se inscrever no nosso canal do Instagram, para nós chegarmos a alcançarmos os 100 mil. Você topa esse desafio aqui no programa, Rogério? Top. Então tá feito o desafio. Nós aqui do programa e vocês. Manda lá, dá aquele o foguetinho, né? Manda para os amigos, parentes, amigos, pede para curtir, pede para poder se inscrever no nosso canal André Pimentel Sucesso, tanto no Instagram como no YouTube. No Instagram nós precisamos chegar a 100 mil inscritos. E eu conto com a sua audiência e eu conto com a sua participação. Mais uma vez, meu amigo Rogério Shoa, tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Sempre bem, né, Rogério? Sempre bem, tudo em paz. Tudo tranquilo. Muita chuva no país, né, Rogério? Muita chuva. A chuva é bom para tomar banho de chuva. Bom para tomar banho de chuva. Também adoece, viu, Rogério? Eu peguei uma gripe aí, passei uns 8 dias gripado, aí não pude nem gravar programa, porque eu fiquei rouco, né, e tossindo. Mas é isso mesmo, faz parte do processo. Todo ano, os primeiros 2, 3 meses, com muita chuva no país, precisa o agricultor plantar, né? Nós precisamos ter lá as frutas, os legumes, e precisa de chuva. Sem chuva não funciona, né? Chuva é bom. Rogério, e o tema do programa de hoje? O tema do programa de hoje está muito bom. Um tema que eu gosto muito. Apesar de todos os temas, eu tenho gostar bastante, porque a gente aprende muito com todos os temas que são sugeridos aqui no programa. E o tema de hoje é sobre nossa palestra, a Terça do Empresário de Sucesso, que já vem há quase um ano sendo desenvolvida, uma coisa bem cirúrgica, bem minuciosa nessa palestra, né? Porque você é muito detalhista quando vai escrever, quando vai fazer a coisa. Então ela finalmente nasceu. Está pronta, né? A Terça do Empresário de Sucesso. A Terça do Empresário de Sucesso, vou falar para o nosso público, Rogério, é um projeto do Instituto Pimentel, porque nós ministramos cursos, palestras e treinamentos no Instituto Pimentel. São pagos, as palestras pagas, treinamentos pagos. Então, inclusive, está passando aqui no telão os nossos treinamentos, que é Jornada para o Sucesso, Academia de Empreendedores, Smart Business Mentor e Academia de Vendas. Sempre voltado para o mundo empresarial e do desenvolvimento humano. Então, existem algumas pessoas que não conseguem participar dos nossos treinamentos, por mais que nós temos um percentual, né, que a gente coloca sempre para algumas instituições ou para pessoas que realmente não podem pagar, mas nem todo mundo consegue, porque tem uma margem lá que nós colocamos dentro dos nossos treinamentos. Aí surgiu a ideia de criarmos a Terça do Empresário de Sucesso. O que é a Terça do Empresário de Sucesso? É uma palestra de 1h30, 2 horas no máximo, onde abordamos o tema do mundo empresarial, dando dicas, Rogério, técnicas e ferramentas para que você tenha uma boa gestão empresarial, para que você alcance os grandes resultados na sua empresa e gratuitamente. Esse é o intuito da Terça-feira do Empresário de Sucesso, Rogério Shoa. E uma pergunta que muita gente está fazendo agora em casa, vendo a gente, por que terça? Terça do Empresário de Sucesso. Até a preocupação
com um dia da semana que as pessoas, na segunda-feira começou a semana, né? Aí botamos na terça. Quarta-feira pessoa tem outras atividades, quinta-feira, sexta, fim de semana, até para ser um dia mais livre para as pessoas, entendeu? Por isso a terça-feira do empresário de sucesso. Lembre-se, terça do empresário de sucesso. Se você quer ter sucesso, nós estamos falando de Fortaleza, podemos levar para o Brasil todo essa palestra, mas nós estamos falando aqui em Fortaleza. Então, se você é de Fortaleza, fica atento nas redes sociais, que a gente vai estar falando no dia desses treinamentos, dessa palestra. Se inscrevam gratuitamente e vai aprender a ter sucesso na sua empresa. Vai ser com certeza sucesso, porque vai aprender muita coisa nessa terça-feira. Na terça-feira ele vai... Nós vamos falar, Rogério, muito sobre o tema dos nossos treinamentos, das nossas consultorias. Nós vamos dar uma mentoria para vocês presencial. Então aproveita. É como se fosse hoje, eu faço alguns treinamentos, né, presenciais gratuitos também, que aparecem, e eu participo. E é muito bom. A entrega é boa. A entrega é boa, tá? A entrega, eu estou falando da nossa, né? A nossa entrega, ela é perfeita, tá? Não é porque é gratuito, tá? Que eu não vou lhe entregar o melhor, não. Não, vamos entregar o melhor para vocês. Você que saiu de um emprego agora, quer montar uma empresa, não sabe como montar uma empresa, participa dos nossos treinamentos, pagos ou gratuitos, como a terça do empresário de sucesso, que eu garanto o resultado para vocês. E o bom é que você que está nos assistindo agora, você pode ser um dos primeiros a começar a frequentar as terças do empresário de sucesso, porque vai chegar um momento que quando a gente disser assim, terça-feira... É verdade, porque aí tem um auditório para 100 pessoas. E aí enche rápido. Então você tem que ficar atento. Porque a pessoa vai, eu vou depois, daqui a pouco... Rogério, mas esse é um projeto, até para falar para o público aqui, esse é um projeto que vai sempre acontecer, tá? Agora que está, como é que se diz, muito cheio, começaram a cobrar. Não, nós não vamos cobrar. A terça do empresário de sucesso é um compromisso nosso com você. Só tem que ficar atento na hora que... porque tem um limite, né? Um limite, exatamente. E com certeza vai ser sucesso. E a gente tem algumas perguntas aqui, que a gente vai estar passando, para explicar melhor o que vai acontecer dentro da terça do empresário de sucesso, não é isso? Isso. Excelente. E eu tenho uma pergunta aqui, Pimentel, que diz assim, começa dizendo assim, tudo em uma empresa começa pelas compras? Sim, exatamente isso. Fica atento, anota aí. Caneta e papel e anota. Tudo começa pelas compras. Porque o que é que vai acontecer? Você vai vender, o exemplo que nós damos sempre aqui, né, no programa, caneta. Você vai vender caneta. Então a primeira coisa que você tem que fazer, já que você não produz, e se você produzir, você vai ter que comprar matéria-prima. Porque ou você compra matéria-prima ou compra produto acabado. Então tudo começa com as compras. Então a dica que nós vamos passar para vocês hoje, passamos na terça do empresário de sucesso, com mais detalhes, é óbvio, que você fique atento nas compras. Prazo, preço, qualidade. Qual negociação você está fazendo? Qual negociação você está fazendo na hora de comprar um produto? Está comprando aleatório? Não, porque eu achei bonito. Não é porque essa caneta é a coisa mais linda do mundo, vai vender. Quando você vai vender a caneta aqui, o mercado não aceita e você está com estoque alto. Ou você comprou errado, você pegou todo o seu dinheiro e comprou à vista. Isso acontece muito, viu, Rogério? Você pegou todo o seu dinheiro e comprou à vista. E aí ficou sem dinheiro para rodar a empresa. Então, por isso que tudo começa com as compras. Você precisa ficar muito atento na hora de você comprar, na hora da negociação, na hora de analisar o produto, qualidade do produto, prazo que você está recebendo, prazo que você vai vender, tá certo? Garantia, durabilidade. Por isso que eu digo, tudo em uma empresa começa com as compras. E não é só você comprar. Tem todo um detalhe por trás. Claro, porque comprar é fácil. Comprar é a coisa mais fácil do mundo. Você tem dinheiro, você vai lá e compra. Você tem dinheiro, você vai lá e compra a quantidade que você quer. Agora, essa caneta aqui, na sua praça, que você está hoje, ela é vendida a R$1. Ela é vendida a R$1. Mas você comprou, sem analisar nada, você comprou a R$1,10. Você já comprou a R$1,10. E vai ter que vender a R$1,50. Mas na praça já vende a R$1. Como é que vende? Aí o que é que você vai fazer com esse estoque? Você vai ter que queimar. Vai vender a R$1. Ou seja, se você comprou 100 mil canetas e vai perder 10%, você vai perder quantas canetas? 10 mil canetas. Porque você vai precisar botar 90 mil dentro de casa.
Você gastou 110 mil, vai ser ao contrário, né? Vai botar 90. 90 mil, vai perder 20 mil. Aí botar, porque queimou o preço, ou seja, uma compra errada gerou um prejuízo para a empresa. É como se aqui no Nordeste, nós estamos em Fortaleza, está chovendo muito. Aí de repente alguém disse, está chovendo muito, vamos comprar 1000 guarda-chuva. A gente vai vender a tanto, faz logo Está chovendo, né? Só que não acontece que não está chovendo como a gente está chovendo todos os dias. Está chovendo, mas e se não der certo? Dentro dessa análise do Rogério aí, presta bem atenção. Está chovendo, ok. Vai comprar 1000 guarda-chuva, é isso? 1000 guarda-chuva. O que é que você tem que fazer? Analisar os órgãos que falam do tempo. Quanto tempo vai chover? A chuva vai ser escassa ou a chuva vai ser constante? Vai chover até que mês? Qual é a previsão da chuva? É isso que eu estou dizendo, essa análise. Porque se você não fizer análise, você vai comprar pela emoção. Quantas coisas você comprou pela emoção na sua vida? E tem dentro de casa aí? Um tênis, uma caneta, um sapato, uma roupa, um perfume. Você comprou por emoção, comprou porque o preço estava até bom, só que o produto é de péssima qualidade. Pronto, você falou uma coisa... Hoje eu fui ao centro, aí passei numa loja que eu vi umas camisas muito bonitas, a um preço de R$35 um centavo. Aí eu digo, não pode, eu olhei, de longe bonita, peguei de tecido, olhei, na visão inei, ela era bonita, mas não ficava bem, não era aquilo que eu imaginava, estava esperando. Tivesse comprado na emoção? Na emoção. Tinha gasto o dinheiro e ia ficar guardado lá no teu guarda-roupa. Então, esse negócio de comprar, ele é muito interessante, ele é bem, assim, para uma empresa funciona muito. A segunda pergunta, Pimentel, diz assim, se uma empresa ou empresário não entende dos números da empresa, né, ele consegue ter sucesso nos negócios? De jeito nenhum. Você não consegue ter sucesso. Se você não entender dos números da sua empresa, você não consegue ter sucesso, você não vai ter sucesso. Se você não entender, realmente você vai ter muito prejuízo. Porque você precisa ser um analista financeiro. Precisa, mas André, mas eu tenho que ser analista, tem que ser. Ou contrate alguém de sua confiança que entenda para lhe mostrar. É perigoso, mas você pelo menos contratou alguém especialista. Perigoso por quê? Porque a pessoa pode uma hora errar na análise, lhe entrega, você faz uma compra, um investimento, seja lá o que for, baseado no que aquela pessoa lhe falou. É como se eu chegasse hoje aqui e te desse 3 remédios brancos, você confia em mim, 3 remédios brancos, um é veneno, um é farinha, o outro é remédio. E eu peguei esse remédio, pensando que tudo era remédio, eu lhe dei. Você tem confiança em mim, você vai lá e tomou o remédio. Vai passar mal, vai ter problema. Então você precisa entender dos números. O básico você precisa entender. Porque se você não entender, fica muito difícil. Você é um roteiro. Você vai fazer uma viagem. Quando as pessoas vão fazer uma viagem, não vai lá no mapa, não vai lá no Google, né? E olha, eu vou passar por essa cidade, eu vou passar por essa outra. Você não tem um roteiro a ser seguido? Dentro da sua empresa é a mesma coisa. Você é obrigado a saber. Mas André, eu sou obrigado. Você é obrigado a saber. Porque se você não souber, porque as pessoas sabem passar troco, Rogério. Olha bem, meu neto de 8 anos hoje, ele já sabe que é uma cédula de R$10 e uma cédula de 5. O meu neto de 8 anos de idade, ok? Então, ele sabe trabalhar numa empresa, tomar conta da empresa? Não, ele sabe passar troco, ok? Muitas vezes, alguns empreendimentos perto da sua casa quebraram. Bar, bodega, mercadinho, quitanda, quebraram. Por quê? Porque o comerciante ali, ele sabia passar troco. Ele não sabia fazer a gestão financeira do negócio dele. Ele comprava, ele botava um percentual em cima e ele vendia. Só que quando ele vendia no final do mês, tudo que ele comprava dava 10% de prejuízo para ele. Eu tinha um restaurante lá próximo onde eu sempre pegava almoço, acho que eu já falei isso para ti. Ao almoço chegava, eu achava estranho. Um preço bem superior, mas um almoço que dava para 10 pessoas, eu digo, vai quebrar. Pronto, ele não tinha o quê? O controle do peso. Demorou 2 meses. Ele não tinha um controle do peso. Isso acontece muito em restaurantes, que restaurante a peso.
Quer ver um erro que acontece em restaurante a peso, né? Aliás, até nos outros restaurantes também, mas o à la carte é diferente. Vai botar a peso, que você é obrigado a cozinhar ali 6 horas da manhã, para 11 horas está tudo pronto. Não sabe a quantidade de clientes que ele atende, certo? Quantidade, qual o produto que mais se vende, feijão, arroz, carne, a quantidade que as pessoas estão pesando. Né? Então hoje, vou dar um exemplo, eu atendi quantos clientes hoje? 100. Eu atendi 100 clientes hoje. Eu vendi quanto? Em alimentos. Em alimentos, eu vendi 50 quilos. Significa que o ticket médio por quilo é 500 gramas. É 500 gramas. Só que ele está cozinhando 800 gramas todos os dias. Aí todos os dias ele joga 30 quilos de comida para fora. Joga no lixo. Eu tenho que saber disso. Ah, lógico. Aí o que é que acontece? Só que o preço que ele cobra no alimento é só o preço do quilo. É só o preço do quilo. Ou seja, todo dia ele perde 30 quilos. Em 10 dias ele perdeu 300. Em um mês ele perdeu 900 quilos de alimentos. Tempo, gás, tempero, a própria comida. E aí o que é que acontece? Da onde é que está saindo esse dinheiro? Do bolso do empresário. Ok? Do caixa da empresa. É por isso, tem algumas empresas, isso pode estar acontecendo com sua empresa agora. Você vai perguntar assim, Pimentel, eu vendo tanto, mas eu não tenho lucro. Eu não vejo dinheiro na minha empresa. E eu vendo à vista, viu, Pimentel? Eu vendo muito à vista, mas eu não vejo a cor do dinheiro. Sabe por que você não vê a cor do dinheiro? É bem simples. Primeiro, você pode até estar dando lucro. Você sabia que a empresa pode estar dando lucro e você não vê a cor do dinheiro? Por quê? Como você, acima de tudo, está reinvestindo esse dinheiro, ele está dentro do seu estoque, parado. Aí, muitas vezes, o estoque já gera prejuízo para você. Mas, vamos lá. Nesse caso aqui agora. Quando ele recebeu lá 50 quilos, né, que ele vendeu 50 quilos, vendeu meio quilo, né, foi o ticket médio de quilo para 100 clientes, ele vendeu 50 quilos. Ele cobrou lá, R$50 por quilo. R$50 por quilo. Então ele faturou lá R$2.500, não é isso? Ele faturou R$2.500. Só que ele tem que pagar aqueles 50 quilos desses 2.500, além dos 30 que ele jogou fora. Ele não está tendo lucro. Aí a conta não vai fechar. A conta não vai fechar. Dentro de um supermercado, a mesma coisa. Ele percentuou 30%. Por quê? Ele fez uma pesquisa de mercado. Se ele botar mais, ele não tem condições de vender, porque o preço fica um pouco acima do mercado, só que as despesas fixas dele, o custo fixo dele é mais alto do que os concorrentes dele que vendem o mesmo produto. E o que é que acontece? Os 30% não paga toda a despesa dele. A despesa dele é 38%, geral. Aí o que é que acontece? A cada 100 mil que ele vende, ele perde 8%, ele perde 8 mil. No primeiro mês ele não sente tanto, no segundo, no terceiro, mas do quinto mês em diante ele já perdeu 40 mil. Aí é a hora que ele vê prateleira vazia. Por quê? Porque ele está tendo prejuízo. Então é por isso que a pergunta que você fez, se uma empresa ou um empresário precisa entender, porque senão você vai fechar as portas. Pimentel, existem pesquisas que 50% das empresas e médias empresas fecham as portas em até 2 anos. E 70% em até 5 anos. Como resolver essa situação? Olha que pesquisa, né? Então, existem 50% das pequenas e médias empresas fecham a porta em até 2 anos. E 75%. Mas isso é uma pesquisa realmente eficaz. Essa pesquisa aqui, ela mostra exatamente isso. Por que fecha as portas? Rogério, quando você faz um investimento hoje, você comprou uma TV. Você foi na loja, no shopping, comprou uma TV e ela estava barata, estava um preço abaixo do mercado, ok? Estava um preço abaixo do mercado. E o vendedor disse, ó, ela não tem garantia nenhuma, tá? Não pode nem testar aqui na loja, viu? Você não pode nem ligar. A TV custava 4 mil, você vai pagar 2.500, mas não pode nem ligar. Aí você diz, vou correr o risco. Eu vou correr o risco, né? Quando você chegou na sua casa, você botou lá, ligou e não funcionou. Você comprou uma televisão para perder 2.500? Não, né? Você arriscou, não foi isso? Você arriscou. Aí, o que foi que aconteceu? Está lá no contrato que você comprou a televisão e que não pode reclamar. Não é isso? Vamos supor que isso aconteça, tá? Foi o que aconteceu? Perdeu 2.500. Por quê? Porque você foi imprudente com o quê? Com o seu dinheiro
e com o produto que você comprou. Porque está bem claro lá, não é isso? Pronto. A mesma coisa é uma empresa. Nós estamos falando aqui no nosso programa o tempo todo, em todos os nossos programas, sobre gestão empresarial. Que você precisa aprender a ter gestão empresarial e a ter gestão financeira. Você precisa saber o beabá das empresas. Aí o que acontece? Você trabalha 10, 15 anos em uma empresa, recebe lá a sua rescisão de trabalho, recebe 15 anos de dinheiro que você tinha retido, e você diz, da agora por diante, eu não vou mais trabalhar para ninguém. Vou montar um negócio. Só que você não tem um preparo empresarial, você não tem um preparo de uma gestão financeira, você não tem um preparo. Você abre. Aí é por isso, sabe por que é 2 anos? Eu vou te explicar porque é 2 anos aqui agora. Porque você vai lá, recebeu 100 mil reais. Aí você monta um negócio, Rogério, lembre-se, em até 2 anos, tá? Não é que vai ser, que quebram antes. Você monta um negócio e gasta 50 mil reais. E tem mais 50 mil no bolso. Como você não entende de gestão empresarial, gestão financeira, não entende nada disso, você começa a vender, o dinheiro entra, você paga aluguel, paga funcionário, como é que se diz, internet, contador, aquelas despesas fixas que tem lá. Só que como o seu produto ele não está tendo um giro suficiente para bancar a despesa, você tira o dinheiro da onde? Do seu bolso. E aí, você, como não tem um preparo, você vai bancando. Não, mas o negócio está vendendo, está dando certo, as vendas estão aumentando, as vendas estão aumentando, as vendas estão aumentando. Com 6 meses, você já queimou os 100 mil. Mas você ainda tem um estoque. Um estoquezinho guardado dentro de casa. E aí você começa a queimar o estoque. Com 1 ano, você não tem mais estoque, não tem mais dinheiro e está devendo ao banco. Aí é a hora que você entra no chamado colapso financeiro. Aí começa a tomar dinheiro emprestado na mão do irmão, na mão da mãe, na mão de um parente, na mão de um tio, na mão de amigos, no mercado financeiro. Como você não tem gestão, não tinha gestão sobre o seu dinheiro, com esse dinheiro aí que você não vai ter gestão mesmo. Com 1 ano e meio, as portas estão fechadas e você totalmente endividado. Sabe por quê? Porque você não trabalhou os princípios básicos de uma gestão financeira, que já o Rogério vai falar. Vai fazer uma pergunta para a gente sobre os princípios básicos. Você precisa entender disso, porque senão você vai fechar a porta. E se você já fechou a porta da sua empresa, ou algum dia, ou conhece alguém que já fechou, ou está para fechar, você sabe o que eu estou falando, Rogério. Pimentel, a maioria das empresas pensam que é só comprar e vender os produtos para ter gestão sobre as empresas. Isso procede? Falamos que tudo começa com as compras, não falamos? Tudo começa com as compras. Então as pessoas falam assim, não, mas eu comprei bem. Eu comprei bem. Eu comprei uma caneta por R$1 e vendi por 2. Vendi pelo dobro. Legal. Mas esse dobro paga a conta? Então não é simplesmente comprar e vender produtos. Isso aí, quando eu era vendedor de picolé, eu era menino, que eu comprava, usava aquela caixinha, eu ia numa fábrica, comprava lá 50 picolés a R$1, ok? Vendia a 2, então todo dia eu ganhava R$50. Só era o André Pimentel, né, que vendia, eu passava 4, 5 horas para poder vender meus 50 picolés, e esse dinheiro era meu. Eu não tinha ponto, eu não tinha aluguel, eu não tinha funcionários, eu não tinha despesa com internet, eu não tinha despesa com contador. Então, muitas vezes, você vai comprar por R$1 e vender pelo dobro, mas a margem financeira é tão pequena que não paga a conta. Então não é só comprar que você vai ser um grande empresário. Você precisa analisar o produto, você precisa analisar a margem de contribuição que esse produto deixa, você precisa entender do giro desse produto. Esse produto gira em quanto tempo? Quantas vezes esse produto gira no mês na sua empresa? Porque é quem paga a conta. Quem paga a conta são produtos. Quando você vai fazer a composição lá da sua declaração de resultado do exercício, que é a DRE, você vai ver lá embaixo, a última linha de corte. E vem uma linha de corte, a primeira margem de contribuição. Você vai ter a segunda linha de corte, a terceira e a quarta. A quarta é a mais importante, tá certo? Que é a última linha, que é quando se paga tudo. Pagou tudo, sobrou lá embaixo. Não sobrou, tem algo errado. Que aí você precisa, Rogério, analisar o número da empresa para você entender. Esse poder de compra que a gente tem
ele é bem interessante, porque às vezes quando eu vou no supermercado fazer compra, a gente sempre vê aquelas promoções, 3 margarina por 40, tal, leve 3, pague 2, eu sempre pego a máquina e divido as 3. Será que dá certo? Será que é vantagem comprar os 3 e comprar um? Porque às vezes você compra os 3, não é tão vantagem como comprar um. Então, comprar é uma arte. É uma arte, você tem que analisar tudo. Você tem que analisar. Você falou de supermercado aí. Muitas vezes você vai no supermercado lá, vou falar de iogurte, tá? Você tem lá o iogurte que custa R$10, ele está por R$4,80. Só que ele só vale por 3 dias. Aí você compra lá 20 iogurte desse. Você vai tomar 20 iogurte em 3 dias? Não. Mas você comprou. Foi compulsivo, né? O preço está bom, você comprou. Você conseguiu tomar 12. 8 você jogou fora. Então o que é que você vai fazer? Pegar aquele dinheiro que você gastou e dividir por 12. Vai dar quanto? Vai dar a mesma coisa se você tivesse comprado 3, que vai vencer daqui a 15 dias. Já aconteceu comigo com o extrato de tomate. Eu ia fazer uma macarronada e o extrato de tomate que custava quase 30, estava por 6. Eu achei estranho, mas só valia 2 dias. Mas como eu ia usar só naquele dia, eu comprei 2. Então, muito caro, você gastou muito dinheiro. Por quê? Porque não fez uma análise. É a mesma coisa dentro de uma empresa. Você precisa ter a chamada análise fria. Tá certo? Análise fria. Quando você faz essa análise fria, Rogério, você vai ver que a compra foi indevida, foi em excesso, um prazo maior. Aí o ideal é comprar com 90 dias e vender para 60. Porque aí você recebe o dinheiro do seu cliente em 60 e paga seu fornecedor em 90. Só que todos os fornecedores estão assistindo o nosso programa, o Foco Sucesso com André Pimentel. E eles também aprenderam. Aí cabe ao comprador e ao fornecedor negociar. Você tem que dizer para o seu fornecedor que quanto mais ele facilitar a sua vida, você facilita o do cliente e você vai vender muito mais e vai comprar muito mais. Então, já dei uma dica aqui de negociação. Você sempre dá essa dica de 90 dias, que é bem interessante. Mas aí... Você respira. Mas aí é aquilo que eu te disse. O comprador, o fornecedor, está assistindo o programa. O fornecedor não tem interesse também em... Aí, foi o que eu falei aqui agora. Você vai explicar para ele, só, se você me vender em 40 dias, eu só compro 20 canetas. Se você me vender para 90, eu compro 200. Porque ele compra para 90, mas ele, o comprador, está dizendo, em 60 eu quero liquidar. Pode ser, tá vendo? Mas não, ele vai receber do cliente dele, quando ele vender. Então, ele não precisa nem de dinheiro. Só que isso não acontece no mundo real. Isso é uma vez na vida, mas você negocia. Saber comprar é uma arte. Você precisa realmente saber comprar. Porque não é só comprar. Você tem que saber negociar, você tem que ver qualidade, você tem que ver prazo. Por quê? Como nós falamos, né? Aí o ideal era você comprar com 90 e vender com 60. Só que o fornecedor também está assistindo o nosso programa. E ele quer vender para você da mesma forma. Ele quer te vender por 30 e comprar por 60, 90 no fornecedor dele. Aí é a arte da negociação, que nós já falamos em outros programas aqui, e vamos falar mais sobre esse tópico lá na frente. Agora eu fico pensando, André, essas megas empresas que compram milhões, rapaz, aí você começou o programa falando que eu tenho que entender de compra. 100%. Meio louco um negócio desse. Mas imagina que quem trabalha com produto perecível. Produtos, um exemplo, produtos que você pode comprar e ele perde peso em uma viagem. Você vai comprar 1 tonelada, quando ele chega aqui, ele ficou com 950 quilos, perdeu 50 quilos. Se o comprador não entender disso, só ele está perdendo 5%. E isso, no final das contas, nos números da empresa, vai repercutir. Por quê? Porque a margem líquida que o empresário achava que ganhava era 8%. Só que toda vez que ele compra, ele perde 5%. Porque peso diminui. Entendeu? Então, é uma análise o tempo todo. Como é que você vê isso? Você vê isso dentro dos números da sua empresa. Não é, Rogério? Não é complexo, não. É fácil. Só precisa de acompanhamento. Pimentel, o tripé para uma boa gestão empresarial é cuidar da precificação, fluxo de caixa e DRE? Pronto. Foi o que nós falamos em um dos tópicos aqui, que você ia tocar nesse assunto, né? Então, exatamente. É o basicão. Esse aqui é o basicão, tá?
tem É que um saber tripé, você tem que saber disso. Você tem que saber disso. Entendeu? É o basicão. É o basicão. Precificação, fluxo de caixa e DRE. Precificação, compras. Você saber comprar. Você saber comprar e depois que você compra, você vai ter que saber precificar. Como é que precifica? Na terça do empresário de sucesso nós vamos ensinar e nos nossos treinamentos nós já ensinamos isso. E na nossa consultoria empresarial também nós ensinamos isso. A precificar. Porque você pode estar precificando errado. Ó, quem precifica errado é um atestado de falência na empresa. O preço errado do produto é um atestado de falência. Toda vez que você precificar errado, pegue um atestado e diga assim, eu sou incompetente. Um exemplo. Exemplo? Volto para a nossa caneta novamente. Você compra a caneta a R$1 e vai vender ele a R$1,30, sem fazer precificação. Você deduziu. Só que o seu custo geral era para vender ele a caneta a R$1,45. Toda vez que você vendeu a caneta, você perde 15 centavos. Só que você vende 50 mil canetas por mês. Você está perdendo quanto aí? R$7.500 todo mês. Eu já vi algumas situações, não sei se cabe isso que você está falando, de a gente ir no centro, chegar numa loja e o tênis que custava 600 está ali a 150. Na notinha. Aí quando vai pagar isso, não é 300, não, mas ali tem dizendo 150. Eu compro ou quem errou? Não, vamos lá. O preço que tiver exposto, o comerciante ele tem que assumir. Tem que assumir, não tem? O preço que tiver exposto, não tem problema nenhum. Se foi um erro... Ele tem que assumir. Você entrou ali, está lá o preço é 150, ok? É 150. Se no sistema dele tiver 300, a sua compra vai sair a 150 e ele vai tirar o preço de lá errado. Tá? Mas muitas vezes ele colocou o preço e ele não sabia nem que estava errado. Isso acontece direto, pessoal. Isso acontece direto. O pessoal fala assim, vamos fazer um queima na loja. Aí vamos dar um descontaço. Só que ele dá o desconto, eu até concordo, tem que descontar, principalmente para renovar estoque. Mas tu vai vender abaixo do que você comprou? Não, você só tira todos os custos do produto e vende ao preço que você comprou. Ok. Mas o imposto. Aí eles vendem abaixo, a não ser que for uma compra errada, que acontece nas empresas. Viu? É que nem esses Black Friday que se fala. É isso? Na verdade, eu acredito que nem exista um preço tão baixo assim. Eu acho que é tudo calculado. Então ninguém, aquilo que eu falei, ninguém vai montar uma empresa para perder dinheiro sabendo. Ninguém. Perde dinheiro sem saber. Foi a história da televisão que eu lhe falei. Ok? Perde dinheiro, que você vai comprar aquela televisão, você já sabia que estava correndo um risco. Mas ninguém faz isso. No mundo real, ninguém faz isso. Isso foi só fictício que eu coloquei para você. Ninguém faz isso. Você precisa simplesmente entender. Tá certo? Porque senão, quer saber o termômetro onde é que dá isso? No caixa da empresa. O termômetro é o caixa da empresa. Quando você está com falta de vitamina, onde é que você sente isso? No seu corpo, né? Quando você faz um exame de sangue, o médico diz, tá faltando vitamina D no seu corpo, toma essa pílula aqui. Não é isso? Pronto. O seu exame, no caso da empresa, é o caixa da empresa. Eu nunca tenho dinheiro. Eu nunca tenho dinheiro. Eu nunca tenho dinheiro. Aí nós vamos analisar, tá lá, comprando errado, negociando errado, precificação errado, o fluxo de caixa. Por que o fluxo de caixa? Por que o fluxo de caixa, Rogério? Exatamente por isso, porque você vai analisar todos os dias, eu tenho uma deficiência financeira porque quando você faz o fluxo de caixa, todos os dias eu gasto mais do que eu recebo. Pô, peraí. Se você fosse funcionário de uma empresa, Rogério, ou você que está nos assistindo agora, você iria trabalhar em uma empresa aonde, quando você fizesse a conta no final do mês, você gastou 4 mil para ir trabalhar, só que você só recebe 2 mil. Você ia trabalhar nessa empresa? Não. Você fez o quê? Uma análise. Você fez uma análise. Isso é o seu fluxo. E na empresa é o fluxo de caixa. Todos os dias o fluxo de caixa está dizendo, está negativo, está negativo, está negativo, está negativo, está negativo. E você está ali. Você não parou para ver. Como você está bancando do bolso, você está bancando o caixa do seu bolso, aí o que acontece? Você não está sentindo. Mas quando acaba aqui, o dinheiro do bolso já acabou da empresa, você passa a sentir. Então, precificação errada,
fluxo de caixa errado e a DRE. Essa gripe que me pegou me deixou com tosse, Rogério. A DRE. O que é DRE? Declaração de resultado do exercício. Você, exatamente no final do mês, vai fazer lá o seu balançozinho mensal, que é a DRE. Quando você vendeu lá, Rogério, 30, 40, 50, 100 mil, quando a última linha lá está dando resultado negativo. E aí o que é que você faz, Rogério? Dando resultado negativo. Vai ter, ou você para, ou você vai ter prejuízo. Só que aí você, como não sabe fazer isso, continua vendendo. Depois de 6 meses, você está fechando a sua empresa. Lembra da estatística que nós falamos no tópico anterior? 50% quebra nos primeiros 24 meses e 70% quebram nos outros 5 anos. 5 anos. 5 anos. Ok? É até lá, tá, Rogério? Não é que vai chegar com 5 anos e quebrar, não. É até lá. Exatamente. Por falta de conhecimento de precificação, vamos voltar, eu vou até botar a compra agora, de saber comprar, saber precificar, fluxo de caixa e DRE. Isso aqui é um basicão que você tem que aprender, Rogério. Então isso acontece nessas grandes empresas, quando a gente abre o Instagram, abre a rede social e vê que empresas enormes de 10 anos, todos estão fechando as portas. Acontece isso, que eles fizeram essa soma e... Rogério, exatamente. Por quê? Está dando prejuízo. Está dando prejuízo. Muitas vezes, o que é que pode dar prejuízo? Você comprou, vamos falar de picolé. Você chegou agora no mês de novembro, aqui no Nordeste, né? E comprou lá picolé para 6 meses. Só que a partir de janeiro começa a chover. Uhum. E o picolé tem uma validade de 60 dias. Aí o que é que acontece? Você vende um picolé novembro e dezembro legal, mas quando for janeiro e fevereiro, vai ter que vender pela metade do preço. Ou até perder o produto como ele é perecível. Ou seja, você comprou errado, às vezes até a precificação está errada, ok? E você vai quebrar. Então é só analisar. Rogério, se analisar o que está fazendo, tudo se torna mais fácil. Agora, se não analisar, comprar aleatório, comprar compulsivamente, vai ter problema. O empresário precisa conhecer realmente as despesas fixas, a margem de contribuição, o ponto de equilíbrio e o LL da empresa? Olha bem, isso aqui é um presente para vocês, tá? Que nós já falamos de compras, nós já falamos de fluxo de caixa, de precificação e DRE. Então ele está perguntando aqui se precisa entender despesas fixas. Claro! Como é que você não entende das suas despesas fixas? O que é que eu tenho que pagar? Porque através da margem de contribuição, você vai entender as suas despesas fixas, se tem lá qual é a margem de contribuição que você tem que vender mínimo para poder pagar as contas. Uhum. Entendeu? Então, você precisa realmente entender de compras, precificação, fluxo de caixa e DRE, que nós já falamos. Aqui agora você está perguntando despesas fixas, margem de contribuição, ponto de equilíbrio e lucro líquido. Exatamente. Que aí você vai entender, através da sua margem de contribuição, tem já as despesas fixas, já tudo delineada, você vai ver que o produto, ele deixa uma margem de contribuição X para pagar despesas fixas. Quando você for fazer o ponto de equilíbrio, Rogério, você vai fazer o ponto de equilíbrio, você vai dizer assim, eu preciso vender, aqui vamos dar um exemplo, em dinheiro, 50 mil reais, que representam 50 mil canetas, cada caneta tem R$1, para pagar todas as despesas fixas. Daí para frente a nossa empresa tem lucro, que é a hora que você vai ver o LL, lá embaixo, na última linha. Então você precisa entender de precificação, você precisa entender de despesas fixas, você precisa entender de margem de contribuição, para aí sim você entender da margem líquida do seu produto, que é o LL. É bem interessante mesmo. Pimentel, onde o empresário precisa atuar na empresa? No operacional, na gestão ou no estratégico? Isso. Então, entenda bem, né? É uma pirâmide, né? Ok? Aqui embaixo, o operacional, no meio, gestão e aqui em cima, o estratégico. Você precisa entender do operacional, você precisa entender da gestão, mas você precisa trabalhar o estratégico. Você como empresário. Não pode o empresário ter pessoas que trabalham nisso ou ele precisa... Não, mas exatamente isso. O empresário, ele está no estratégico. O que é o estratégico? É onde ele vai sentar com a turma da gestão dele para poder analisar a empresa, para poder mostrar, ele vai dizer assim, olha,
eu quero que a empresa, a partir desse mês, dobre o faturamento. Para dobrar o faturamento, isso o empresário falando, que ele está no estratégico. Eu já analisei que nós vamos colocar mais 2 linhas de produção, nós vamos colocar mais 2 vendedores, nós vamos atuar em mais 2 praças. O que é que ele está falando? Ele está falando daqui, de cima, na reunião, para o pessoal da gestão dele. O pessoal da gestão dele vai passar para o operacional, que é quem produz, quem vende, não é isso? Então, o empresário ele tem que estar no estratégico. Aí você pergunta para mim assim, Pimentel, mas quer dizer então, e uma empresa só tem 3 pessoas? Ele pode atuar no operacional, ele pode atuar na gestão, mas ele tem que estar atuando no estratégico. Ele é obrigado a atuar no estratégico, entendeu? Porque senão, muitas empresas, elas não crescem, porque o empresário, por uma questão de querer economizar, ele não coloca ninguém na produção, não coloca ninguém não, ele coloca poucas pessoas na produção, ok? Ele mesmo vai para a produção, e ele não pensa na empresa. Ele tem que pensar, alguém tem que pensar na empresa, alguém tem que pensar em crescimento, alguém tem que analisar números, alguém tem que estar na gestão. E o que pode ocasionar uma falta de uma boa gestão financeira em uma empresa? Exatamente, não conhecer os números, não entender de gestão empresarial. E tem gente que não entende o Zero! Eu digo isso porque nós estamos todos os dias em empresas, através da consultoria empresarial pelo Instituto Pimentel. As empresas, como ela tem até um produto bom, que roda bem, ela sobrevive, mas ela poderia sobreviver mais. Um grande exemplo foi a pandemia. A pandemia fecharam várias empresas. Por que fecharam várias empresas na pandemia? A pandemia atrapalhou? Claro que atrapalhou. É óbvio que atrapalhou. Só que a pandemia, ela acabou com um negócio que realmente tipo assim, era o combustível dessas empresas que não tem gestão. Eu acho que a pandemia, quando eu gosto dessa palavra, eu vejo que a pandemia trouxe à tona algumas coisas que eles não esperavam. Não, exatamente. O que é que eu estava concluindo aqui para vocês? O que foi que a pandemia fez? Que ela cortou nas empresas. Ela cortou o giro, a pedalada. Então, a empresa, ela não está tendo muito lucro, mas está tendo giro. Ela rodava. E o dinheiro era o dinheiro da operação. Como a pandemia veio e parou 100%, acabou o giro. Ok? Então aí, Rogério, tantos detalhes que a gente tem que passar, que aí a terça do empresário de sucesso e nos nossos treinamentos, nós falamos que é para ensinar vocês realmente a passar pelos momentos de turbulência com mais tranquilidade. Agora, Pimentel, o lucro empresarial de empresa, assim, ele tem sempre que ser positivo? Óbvio. Você sempre tem que ter saúde, você? Ou você pode viver doente o tempo todo? Não. Tem que ter saúde. A empresa é a mesma coisa, é a saúde financeira da empresa. Então, a empresa, ela é obrigada a ter saúde Mas não tem financeira. aqueles momentos de baixa? Mas no momento de baixa, aí você tem que ter a gestão, que é o que nós ensinamos nas empresas, na consultoria e no nosso treinamento e nessa palestra, a terça do empresário de sucesso. Como você ter gestão e passar pelo deserto com sal e farinha. Porque passar pelo deserto com água é fácil, mas com sal e farinha não. Agora, Pimentel, numa empresa assim, como é que funciona a parte da sociedade, dos sócios? Vejo que sempre tem problema em cada empresa. Como é que funciona isso? Olha, a sociedade, o que é que acontece? Você vai fazer uma sociedade. É bom ter sócio? Sim, pode ser. Se for competente, tudo que for competente é bom. Ok? Tudo que for competente é bom você ter do lado. Agora, você vai ter uma sociedade. Aí porque existem 2 tipos de empresários. O empresário empreendedor e o empresário gestor. O empresário que cuida da área de gestão. Tá certo? É o empresário o pensador. Ok? Porque o empresário empreendedor é aquele que diz, vamos comprar caneta, vamos vender, vamos contratar gente, vamos visitar cliente, vamos para a rua, vamos vender. Esse, ele sabe vender, ele sabe fazer a empresa rodar dinheiro, mas ele não é um bom administrador, Rogério. É como se fosse o cantor e o compositor. Ele não é, pronto, mais ou menos isso. Ele não é o compositor, ele só canta. Ele só canta. E se ele não tiver um bom compositor, ele não vai fazer sucesso. A mesma coisa é o administrador e o empreendedor. Então a dica de sucesso vai ter sociedade? Vai. Você é o quê?
É administrador ou é empreendedor? Aí eu sou administrador, então tem que arrumar um empreendedor. Aí eu sou empreendedor, tem que arrumar um administrador. Se forem só 2 sócios. Aí se for 4, 5 sócios, aí vocês escolhem lá. Mas tem que ter administrador e empreendedor. Que se for todo mundo, administrador quebra. Se for todo mundo, empreendedor quebra. Agora eu tenho a minha empresa de canetas, ela já faz sucesso há quase 5 anos. Eu sei fazer gestão, eu sei fazer a precificação, eu trabalho no fluxo de caixa, tá indo tudo bem. Aí chega um sócio que quer entrar em sociedade comigo. É vantagem? Você tem que analisar. Vai analisar esse sócio. O sócio quer entrar com você, certo? Ele analisou que sua empresa é uma empresa lucrativa, uma empresa boa, que você tem condições de tocar a empresa e ele quer fazer um aporte financeiro. Analise. Você tem que fazer essa análise. Você fez a pergunta, Rogério, se o lucro operacional de uma empresa sempre tem que ser positivo. O lucro operacional significa o lucro da operação. Ok? É o lucro da operação. Ok? Então, se você tem uma operação de vender caneta todo mês, esse lucro operacional, ele tem que ser positivo. Ele é obrigado a ser positivo. Ele bate 50 mil todo mês, 51 mil, é isso? Não é isso não. Aí é faturamento. Faturamento. Né? Resultado, o lucro operacional, é o lucro da operação. A sua operação é rentável? Você tem um táxi, né? Você é um motorista de táxi. Aí, vamos analisar se a sua operação é uma operação rentável. Você encheu o tanque na segunda-feira. Quando foi no sábado, você gastou R$300, certo? Quando foi no sábado, o seu carro pediu para botar gasolina novamente. Quando você foi colocar a gasolina, do dinheiro que você recebeu, você só tinha 220. Mas você gastou 300. A sua operação é rentável? Não. Não é rentável. Está acontecendo algum problema. Ou você está cobrando barato, ou o seu carro consome muito combustível. Entendeu? Mas vamos agora ao contrário. Você colocou R$300 de gasolina na segunda. Quando foi no sábado, que você foi abastecer, você tinha R$450. A sua operação é rentável? É rentável. Aparentemente. Por quê? Porque tem o desgaste do carro também. Tem o seu tempo. Entendeu? Eu tenho que somar tudo isso. Tudo isso. Você é obrigado a somar tudo isso. Então, é exatamente isso. Você precisa analisar. A sua operação, ela tem que ser rentável o tempo todo. Porque se não for, você vai ter prejuízo. Pimentel, pessoas, operações, vendas e finanças são os pilares básicos para uma boa gestão empresarial? São os pilares básicos de uma empresa. Você precisa entender de pessoas, você precisa entender as operações, vendas e finanças. Então, esses 4 tópicos aqui, sempre você é obrigado a cuidar. Sempre. Eu me lembro que você falou que quando você ia dar consultoria numa empresa, você mexer em tudo, tal, e você percebeu que tinha que ser o contrário. Você tinha que cuidar das pessoas. Primeiro, para poder a empresa sobreviver. Exatamente isso. Primeiro você tem que cuidar de pessoas. Porque quem que cuida das empresas? São pessoas. Então você precisa entender da operação. Você precisa entender da operação da sua empresa. Então você cuida de pessoas, ok? Cuida da sua operação, cuida das vendas, muito importante, e cuida das finanças, ok? Operações, vários setores vão entender, vão encaixar dentro da operação. Vendas, vendas. Finanças, aqui vai entrar contas a pagar, contas a receber, resultado. Então, tudo isso aqui faz parte das finanças, entendeu? Então esse quarteto aqui, Rogério, você é obrigado, mas você é muito obrigado a entender de pessoas, operações, vendas e finanças. Se você não entender disso, esquece. Pimentel, na contratação de pessoas, o que mais importa são as competências técnicas? Nós falamos no programa anterior sobre competências comportamentais. Existem as competências técnicas, tipo, eu consigo ser um bom... Vendedor de caneta. Vendedor de caneta, pronto, pode ser o vendedor, mas pode ser quem fabrica a caneta. Eu sei fabricar a caneta, né? Eu sei manipular a caneta, eu sei. Então, isso aqui são competências técnicas. Você entende dessas competências técnicas. As competências comportamentais, gestão de pessoas, inteligência emocional, tá certo? Tem autoconhecimento, dentre outros tópicos das competências comportamentais, você é obrigado a saber,
você é obrigado a ter, ok? Porque a competência técnica, você é contratado na empresa pela competência técnica e é demitido por não ter competências comportamentais. E você, como empresário, você é obrigado a ter competências técnicas, entender de fluxo de caixa, gestão de pessoas, entender de gestão financeira, entendeu? Entender de RH, entender dessas competências técnicas. E você é demitido na sua empresa por não ter competências comportamentais. Se você quer um vendedor ou você que é um funcionário de uma empresa, além de você ter esse comportamento técnico, um pensamento meu, me corrija se eu estiver errado. Na era em que estamos vivendo hoje, de rede social, muita gente é contratada quando se olha, contrata você. O currículo hoje é chamado rede social, né? Certo. As suas redes sociais. Porque um exemplo, eu já ouvi você falar que tem pessoas que já vi palestras suas, você falar que tem pessoas que quando chega sexta-feira, sextou, já fica o cano aqui, sextou, não sei o quê. Segunda-feira, já está falando que segunda-feira é uma coisa horrível de se trabalhar, tudo. Então, isso é uma competência comportamental dele, que a minha empresa que está vendo que vai contratar ele, olha, segunda-feira o cara não vai vir trabalhar. Tem que analisar. Então, você como um gestor de uma empresa, por isso que eu falo sempre de gestão do âmbito geral, certo? Você como gestor de uma empresa, você precisa saber analisar. Faz teste. Existe teste, psicoteste que você faz com as pessoas para você entender. Inclusive, muitas vezes você vai colocar uma pessoa para um cargo de liderança que ela detesta trabalhar com as pessoas. Ela detesta mandar, ela detesta pedir, ela detesta ter reunião. Como é que você contrata uma pessoa para colocar na área de gestão se essa pessoa não tem competências técnicas? Me responde. Aí, de quem é a falta de competência? É de quem contratou. Então, na contratação de pessoas, o que mais importa são as competências técnicas? Não. As competências técnicas, elas são muito importantes, mas as competências comportamentais andam junto com as competências técnicas, porque as duas se completam. Rogério. Até como eu me visto, como eu falo. Tudo. A análise tem que ser geral. É como se você fosse contratar um cantor, você que trabalha com música, você fosse contratar um cantor e o cara fala 5%, você escuta a voz dele. Aí você quer botar ele numa banda de rock. Como é que consegue? Aí agora me diz, você contrata ele com 5% de voz que as pessoas escutam para botar na sua banda de rock. Onde é que está a incompetência? Está na pessoa ou em você que contratou? Em mim. Então, você precisa entender. Aí a competência técnica. Pô, peraí, ele vai cantar rock com esse tom de voz não funciona. Eu preciso contratar outra pessoa com um tom de voz mais alto. Muitas vezes acontece isso em igrejas, quando a gente vai cantar, que a pessoa diz assim, você tem que cantar, você tem meia hora, você precisa cantar 2 músicas. Tá bom? Tá bom. A outra pessoa vai cantar, ela canta 5. Primeiro que ela canta 5 músicas, antes de cantar ela conta a história da vida dela todinha. E o tempo passando, porque tem você que vai se apresentar, tem ele. Então aquela pessoa, ela pode ser até um bom cantor, mas para mim não serve. Então, exatamente, são análises que você tem que fazer. Essa análise você tem que fazer. Principalmente, se você tem o poder da contratação, contrate certo. Agora, a competência técnica, ela é muito importante. Ok, mas ela tem que andar junto com a competência comportamental. Porque se não tiver competência comportamental, você vai ter sérios problemas dentro da sua empresa, Rogério. Não tenha dúvida que você vai ter sérios problemas. Porque a pessoa vai ser contratada, depois de 90 dias o estresse já está lá em cima nela, porque ela é uma pessoa que o estresse pega rápido, e ela vai criar tumulto dentro da empresa, vai acabar atrapalhando vendas, vai acabar atrapalhando o financeiro, vai acabar atrapalhando tudo. Mas por quê? Porque você contratou uma pessoa errada. Por quê? Porque você não entende de competências técnicas e nem de competência comportamental. Para isso, eu falo sempre nos nossos programas, contrata um especialista. É interessante que você que está nos assistindo, isso tudo aqui é um spoiler enorme do que vai acontecer na nossa terça do empresário de sucesso. Você vai saber de tudo isso e você vai ter exemplos, você vai passar por... a gente vai ter, você vai chamar você, vai ter... Vai ter dinâmica. Exatamente, dinâmica, tudo isso. Isso é um spoiler do que vai acontecer na terça do empresário de sucesso, que
Aqui é uma aula que a gente está dando para você, mas vai ser uma coisa bem abrangente. Muito, muito, muito. São 1 hora e meia de perguntas. Passa rápido. As pessoas vão fazer perguntas para a gente, são vários slides que nós vamos passar. Exatamente isso. A terça do empresário de sucesso é um presente que nós estamos dando para a sociedade. Isso é um presente, Rogério, porque nós estamos fazendo a nossa parte de ensinar pequenas empresas, médias empresas, MEI, comerciantes, você que quer entrar no mundo empresarial, a entender desse mundo, entendeu? Você precisa entender desse mundo, porque quer ter sucesso? Treine. Quer ter sucesso? Treine. Quer ter sucesso? Treine. Eu me lembro que eu estava vendo o Instagram, o seu Instagram, e uma pessoa falou assim, ó, rapaz, eu fui para uma palestra sua, estava até vendo, e você disse uns tópicos que todo dia de manhãzinho eu faço, e não é que está dando certo? Imagine as pessoas sentarem na terça do empresário de sucesso e começarem a abrir a mente, porque você vai virar a chave de muita gente. São receitazinhas básicas. Exatamente. Que você vai acabar, como é que se diz, aprendendo. A minha cabeça, eu ando com ele direto na minha cabeça, eu estava conversando essa semana com alguém fala assim, rapaz, você tá o André todinho. Porque já fala, não, cara, você tem que precificar, tá errado, a compra não sei o que. Tá. É automático, você já vai aprendendo. Ainda bem, você vai tá aprendendo bem, coisa, né? E quando você vai comprar uma coisa, você fica pensando, pô, isso assim, aí se eu fizer assim, não, cartão, não. Em 10 vezes, não. 2, 3, tá. Tudo a gente vai aprendendo. Então, exatamente. Imagine você aplicando isso no seu dia a dia dentro da empresa. Você aplicando isso dia a dia na sua empresa. As mudanças são muito rápidas. Quando nós fazemos mentoria, né, com empresas, né, qualquer tamanho, pequena, média, grande, MEI, que as pessoas fazem mentoria com a gente no Instituto Pimentel, com 15 dias os resultados começam a mudar. E ele fala para mim, André, mas como é simples, né? Simples, é uma mudança de chave. Agora, o problema é o seguinte, você quer mudar? Quero. Você está fazendo o que para mudar? Está aprendendo? Para gravar esse programa que você está assistindo aqui agora, nós montamos eles antes. Não é isso? Montamos o programa antes, nós estudamos, nós colocamos o melhor. Não, faz essa pergunta aqui, Rogério, essa pergunta aqui é melhor. Tem um roteiro, tem tudo seguido. Para quê? Para que venha dar certo para vocês. A mesma coisa, Rogério, o empresário tem que fazer na empresa dele todos os dias pela manhã. Você vai na minha empresa, lá no meu escritório, todos os dias de manhã. Você me encontra com quem sentado? Com a sua secretária, com o papel na mão, resolvendo tudo. Financeiro. Todos os dias eu faço isso. Todos os dias eu faço isso. Rogério entra, aí eu digo, não pode ficar sentado aí, só fica calado porque nós estamos fazendo financeiro aqui, né? E financeiro tem que ser pensado. Aí ele fica lá, analisando. Aí quando a secretária sai, que ela cuida do financeiro, ele fala para mim, Pimentel, todos os dias, eu digo às vezes 2 vezes por dia. É verdade. Tem um programa que, não sei, tem um desenho que eu acho bem interessante, eu não sei como é o nome dele, não sei se é os Grows, não sei, que ele era um cara que morava nas cavernas com a família dele, e ele achava que a caverna ali era o mundo dele. Só que a filha dele viu um fogo e queria ter conhecimento de fora, e disse, não pode crescer, tem que ser aqui, tem que ser aqui. E muitas vezes o empresário ou aquela pessoa que é micro, médio, o MEI, ela acha que ela não pode crescer, ela não tem como, porque nós vivemos num mundo de rede social, onde os custos são absurdos, às vezes a pessoa não tem uma condição ainda de chegar naquele patamar, e ele tem uma necessidade de crescer e talvez ache que nem pode. Então quando ele começa a ver que existe algo maior e que está tudo aqui... E acessível a ele, acessível, né? E tem alguém que para destravar uma chave, a pessoa corre. Corre. E isso é o Instituto Pimentel, isso é a terça do empresário de sucesso. Então a ideia sempre é entregar o nosso melhor no nosso treinamento, palestra, cursos, mentoria. Dá certo até hoje, deu certo até hoje, porque não é a fórmula mágica, é um roteiro. Nós temos um roteiro de sucesso, que sempre deu certo. E é isso que nós resolvemos fazer aqui no nosso programa o tempo todo, passar esse roteiro para vocês nesses 60 minutos que nós falamos aqui para vocês. E lembra do nosso desafio? Precisamos chegar aos 100 mil no Instagram. Seguidores. Vai 100 lá, mil segue, seguidores, exatamente. Marca uma pessoa para seguir também. Então, ajuda a fazer o programa, porque quanto mais gente assistir o programa, principalmente no Instagram, o Instagram vai entregar melhor, né? Entendeu? Então, eu conto com a sua ajuda para nós chegarmos aos 100 mil. Rogério, mais uma vez, estamos chegando ao final do programa.
É um programa muito bom, que passa rápido, com perguntas excelentes. Eu estava me lembrando agora que você sempre dizia assim, existe 3P e o 4P. Não, existe 3P dentro da empresa que você precisa seguir. Caso não consiga, tem mais 2, né? Que é pessoas, processos e produtos. Se não der certo, procure o Pimentel. Pronto, então... Tá explicado, né, Rogério? Ó, vocês viram que eu acabei de um pouco de tosse no programa, mas por quê? Vindo de uma ressaca de gripe. Mas larguei de fazer o programa? Não. Sabe por quê? Porque a entrega nossa é assim mesmo, entendeu? Vamos, ó, é igual na sua empresa. André, mas eu não entendo. Aprende. André, mas eu não entendo. Aprende. André, mas eu não entendo. Aprende. Porque uma hora você vai entender. Porque se eu tivesse desistido de fazer o programa hoje não teria esse programa maravilhoso para vocês. Ok, Rogério Shoa? Ok. Então assim encerramos mais um programa Foco e Sucesso com André Pimentel. Um forte abraço, sucesso sempre e que Deus abençoe a todos.